Olá, queridos amigos, queridos irmãos. É com grande alegria que nós, do grupo de estudos online Sueli Caldas Schubert, completos hoje, com os 11, damos boas-vindas a todos. Hoje, então, iniciaremos mais uma obra do querido benfeitor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, através das mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. Estarmos aqui os 11 reunidos é motivo de muita alegria para todos nós. E para que, então, todos possamos cumprimentar aqueles que nos acompanham, que vêm estudando conosco ao longo desses meses, nós vamos, então, passar a palavra primeiramente para o Laudelino, depois para a Ângela, para o João, para o Marcelo, para o Vitor, para a Tânia, para o Lincoln, para a Vânia, para a Jussara, e, por fim, para a Eulália, que, após cumprimentar a todos, vai fazer a nossa prece de abertura. Queridos amigos, o nosso voto de muita alegria nessa honra de estarmos estudando junto. Mais uma obra, mais um grande aprendizado a todos nós. Muito obrigado. A nossa saudação também a todos, uma alegria imensa recomeçarmos aí o estudo com uma nova obra, que possamos ter o grande proveito de assimilarmos as profundas lições que nós teremos na caminhada. Um grande abraço a todos. Olá, amigos. É uma alegria muito grande começarmos esse novo estudo, que possamos todos ter uma jornada de luz e de muito aprendizado. Olá, amigas e amigos. Muito obrigado pelo convite que nos foi feito de estudarmos esta obra e tenho certeza que serão quartas-feiras abençoadas, domingos abençoados, dias maravilhosos. Qualquer dia que vocês assistam às nossas gravações. Muita paz. Estamos novamente dando curso às nossas tarefas de estudos da obra de Manuel Filomeno de Miranda, e é com muito carinho, com muito prazer, que damos continuidade a esses estudos agora com o livro Grilhões Partidos, e que se inicia nessa noite. Então, o grupo, muito querido, unido, coeso em torno dessa atividade, e gostaríamos que vocês também compartilhassem conosco desta nova jornada. Olá, queridas amigas, queridos amigos. É uma alegria imensa estarmos mais uma vez reunidos para podermos dar continuidade aos estudos das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Estaremos juntos mais alguns meses com a nova obra Grilhões Partidos. Saudações fraternas desde a Terra das Cataratas a todos os corações amigos que nos acompanham em mais esta epopeia de luz, que é este estudo que iniciamos nesta data. Esperamos que o aproveitamento seja máximo, libertando-nos então dos grilhões que nos prendem à retaguarda da ignorância. Muita paz a todos. Olá, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita alegria que damos início à segunda obra escrita pelo espírito e benfeitor Manuel Filomeno de Miranda. Ela foi editada no ano de 1974. Muitos dos que nos estão assistindo podem ainda nem terem nascido nessa data. Então, é com muita alegria, porque esse livro nos traz muitas emoções. A gente vai aprender o acompanhamento dos benfeitores e também o acompanhamento daqueles que são os inimigos do Cristo. Vamos aprender juntos. Beijo a todos. Olá, queridos amigos. Conforme a Gi falou, nós somos 11 aqui na tela, mas na realidade somos 12, porque temos sempre nos acompanhando nesse trabalho, a querida Sueli Caldas Schubert. Então, o grupo completo de 12 pessoas, uma que se encontra no plano espiritual, juntinho com Manuel Filomeno de Miranda, aqui está conosco, saudando
todos nós, com certeza, para que continuemos nessa jornada de luz. Sentimos o seu coração em nós e convidamos a todos para que continuem esse estudo que será tão benéfico para todos, para seguirmos em nossa jornada evolutiva. Olá, que alegria que irmana os nossos corações agora possa atingir você, que se une a esta família, Manuel Filomeno de Miranda, Sueli Calda Schubert, para mais uma obra. E é óbvio que para começá-la, vamos orar, elevar o nosso coração a esses benfeitores amados, cuja dedicação, exemplo de conduta, nos inspira ao estudo contínuo da doutrina espírita. Em momentos tão tormentosos, recorremos a Ti, Jesus, através das letras de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia abençoada de Divaldo Pereira Franco, mas usamos por inspiração e guardamos na alma o sorriso aberto de nossa querida Sueli, rogando a ela que nos inspire com a sua simplicidade mineira a devassar os meandros dessa magnífica obra para compreendermos cada dia mais que a obsessão graça pela terra, trazendo tormentos inenarráveis, submetendo a fé a testemunhos desafiadores. Mas nós guardamos no coração a certeza invencível de que, acima de tudo, está Jesus, o guia e modelo de todos nós. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa os nossos companheiros responsáveis pela tarefa desta noite, inspirando-os cada vez mais. Guarda-nos, Jesus, na tua infinita paz. Que assim seja. Obrigada, Eulália. Obrigada a todos aqui pela presença, por estarem aqui cumprimentando a todos aqueles que acompanham o nosso estudo. E agora, então, nós vamos permanecer na sala virtual aqui aparecendo, apenas aqueles que estão como responsáveis pela apresentação dessa grande obra. Um grande beijo a todos. Então, agora nós vamos passar a palavra para a nossa querida Tânia, que vai iniciar a apresentação dessa obra tão magnífica, fazer os seus comentários a respeito desse primeiro capítulo, se assim podemos dizer, que o benfeitor vem nos trazer a sua mensagem a respeito da obra. Tânia, a palavra está contigo. Gratidão a você, Ju, Gi, e a todos que estiveram presentes nesta apresentação, por fazermos parte desta grande família. E aos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham desde sempre nos estudos, aqueles que estão chegando agora para mais uma obra. Eu sempre penso qual a obra que nos toca de Manuel Filomeno de Miranda. Nos Bastidores da Obsessão foi, de fato, a primeira obra de leitura e sempre tive um apreço enorme. Mas essa segunda obra, Grilhões Partidos, ela me chama também muita atenção. E, conforme foi trazido do ano de publicação pela Vânia, nós temos quase 50 anos de publicação desta obra. Quando o Filomeno escreve o prefácio, foi em 18 de abril. Me chamou a atenção pelo fato de ser o ano de publicação de O Livro dos Espíritos. Mas foi no ano de 1974 que tivemos
esta obra fenomenal, que trata também da obsessão. E é interessante nós observarmos, ao longo das obras de Filomeno, esse apanhado que ele faz a respeito da obsessão. Por mais que façamos a leitura em outras obras, sempre quando estamos no estudo da obra atual, ela vai nos chamar a atenção por aspectos que nos são peculiares. E aí vamos pensar primeiro em relação ao título. O título, cuja capa, a capa mais recente, ela nos apresenta a imagem de uma mulher que sorri, mas de uns elos que estão unidos, né? E quando nós buscamos o significado de grilhões, o dicionário vai nos apresentar que grilhões é uma cadeia de ferro que ela é terminada por duas argolas e era um instrumento utilizado para, antigamente, se prender prendia pelas pernas aquelas pessoas que haviam sido condenadas. E também é apresentado no significado uma corrente de metal que é formada por um anel que se encadeia no outro. Mas este é um significado da palavra. Quando nós fazemos uma analogia dos grilhões, pensando no aspecto do espírito que está desencarnado para o encarnado, inclusive Filomeno apresenta neste prefácio, que é intitulado Grilhões Partidos, a obsessão que se dá de desencarnado para encarnado. Então, quando nós fazemos esta ponte para o título que foi apresentado para esta obra, desencarnado, encarnado, nós vamos ver aquele círculo que é comum da vítima e do algoz. Todos estão, vítima e algoz, atados mentalmente aos erros que cometeram em alguma fase da vida. Porém, agora é o que se coloca como algoz, o obsessor, que vem cobrar da sua vítima. Então, vítima e algoz termina construindo esses elos, essas algemas, e ficam presos. Às vezes se pensa que houve o desatar deste nó, dessas algemas que foram criadas, mas, em verdade, isso momentaneamente dá esta impressão, mas é o processo de sintonia que os aproxima e que faz perceber que não houve o desatar dessas algemas. Então, esses grilhões, de fato, conforme eu gostei muito da colocação de Lincoln, né? Os grilhões que nos prendem à retaguarda da nossa ignorância. E, de fato, é a ignorância que nos mantém presos, nos mantém atados. Quando nós partimos para essa abordagem inicial de Filomeno, no primeiro parágrafo, ele vai estar nos dizendo, né, que no báratro das perturbações que inquieta o homem moderno, a alienação obsessiva ela vai estar ocupando um lugar de relevo, ou seja, toda esta obra, Manuel Filomeno de Miranda vai estar nos apresentando a obsessão em mais capítulos e também a desobsessão. Então, esta vítima e algoz está a todo instante lutando um contra o outro e há um desgaste de vitalidade nesta luta que é estabelecida entre eles. E aí, quando nós vamos pegar o livro para poder fazer uma apresentação, antes de trazer esse destaque aos grilhões partidos, que é o prefácio inicial, porque nós temos o prefácio, grilhões partidos, e tem a prolusão,
que será trabalhada na próxima semana. Então, nós temos o prefácio Grilhões Partidos, nós temos a prolusão e vamos ter o destaque de 24 capítulos. Esses capítulos eles vão estar distribuídos em vários temas. É claro que o foco principal é a obsessão e a desobsessão. Mas Manuel Filomeno de Miranda vai trazer capítulos com aspectos a destacar. A exemplo da histeria, da epilepsia. Ele destaca um capítulo apresentando o hospital que é destinado ao tratamento das pessoas com distúrbios, com transtornos mentais. Vai trazer, no segundo capítulo, algo que é uma abordagem sobre a loucura. E no prefácio ele também vai trazer que muitos dos que sofrem a loucura, isso é importante destacar, porque há uma linha tênue entre a loucura e a obsessão. E aí ele destaca, Filomeno, neste prefácio, que é intitulado Grilhões Partidos, que na loucura transita muitos daqueles que estão de fato sendo obsidiados. E esses obsidiados, eles nada mais são do que aqueles que cometeram os equívocos e que, através do processo da obsessão ao qual estão submetidos, eles vão estar tentando, de alguma maneira, resgatar esses erros, esses equívocos que foram cometidos por eles próprios, mas principalmente por crimes que a justiça ela não conseguiu alcançar. Então, vem o processo obsessivo como se fosse para a pessoa saldar aquela dívida que ficou perante a sua própria consciência. Mas tem algo que nos destaca muito nesta obra, em especial de Filomeno de Miranda, é que ele vai estar fazendo recortes de 4 das 5 obras básicas apresentadas por Allan Kardec. Em cada capítulo, ele faz um destaque. E temos 2 destaques que são apresentados exatamente em Grilhões Partidos e na prolusão, entre um e outro. E quando nós vamos observar, o Evangelho segundo o Espiritismo é o que mais se apresenta nesses destaques. Então, se nós temos 24 capítulos e 2 prefácios, a distribuição que foi feita é de 10 recortes de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos 9 perguntas que foram trazidas ou respostas de O Livro dos Espíritos. Nós temos 4 referências recortadas de O Livro dos Médiuns e 3 referências de A Gênese. Só faltou, nesta obra, ter algum recorte relativo ao livro O Céu e o Inferno. Então, este é um livro que, mais uma vez, tem um aprofundamento, assim como vimos na obra anterior, no estudo que foi feito Nos Bastidores da Obsessão. Aqui ele vai estar tratando da obsessão, da desobsessão. Falamos que o livro tem 24 capítulos. Quando nós fazemos a leitura de cada capítulo, podemos observar que até mais ou menos o 15º, Manuel Filomeno de Miranda está apresentando para nós os conteúdos relativos à obsessão. É claro que não necessariamente o foco do capítulo é o obsessor, é a obsessão, mas nesta primeira parte, que vai um pouco além da metade, nós temos o foco na obsessão. A partir do 16º capítulo, Manuel Filomeno de Miranda vai trazendo para nós os aspectos relativos à desobsessão. Então, outro ponto que nós destacamos desta obra
é que Filomeno de Miranda faz um destaque para um estudo de caso. Ele não apresenta vários casos, mas sim o foco é de uma família que não é espírita, esta família, que é a família Santa Maria, no decorrer da narrativa do livro, o casal ele tem uma aproximação com a doutrina espírita, mas eram católicos, e o foco nesta família não espírita, e que tem um personagem central, que é Esther. Esther, que durante as narrativas apresentadas por Filomeno, ela vai estar sendo internada em um hospital, mas que durante a aproximação dos pais com os conteúdos da doutrina espírita, eles ouvem falar sobre reencarnação, sobre desencarnação, sobre obsessão, sobre vida após a morte. E é isso que os aproxima da doutrina espírita. Esta família morava, né, no Rio de Janeiro, e a narrativa é exatamente em torno de Esther. Esther, que se apresenta no primeiro capítulo na sua festa de 15 anos, uma jovem, né, era filha única, e uma família de o pai era militar, e podemos imaginar o quanto foi os preparativos para esta festa, mas Esther, que foi subjugada, estava sendo subjugada pelo espírito, ela agride o seu pai, primeiro dança valsa com o pai, depois senta ao piano para tocar, quando seria servido o jantar, e de uma hora para outra ela muda a sua fisionomia e agride o seu pai 2 vezes, e o pai revida aquela agressão, né? E quando a gente começa a fazer a leitura desta obra, nós ficamos penalizados, né? Nós vemos a narrativa em torno do sofrimento daqueles pais, que devem ter sonhado com aquela festa que iriam oferecer a um número restrito de pessoas, e que ela é a vítima e o obsessor, ele é o vilão. Mas sabemos que em todo o processo obsessivo, neste círculo de vítima e algoz, a vítima de hoje, ela foi o algoz do passado, e vem exatamente nessa posição para poder ressarcir. Mas eu diria que o grande destaque que eu faria desta obra é a participação do Dr. Bezerra de Menezes de forma ativa. E aí eu gostaria de me utilizar de 3 qualidades que Manuel Filomeno de Miranda atribui ao Dr. Bezerra de Menezes, que é humilde, diligente e amoroso. Quando Filomeno faz esse destaque, nós partimos para pensar no quanto já adquirimos esta ou estas qualidades, o quanto ainda estamos distantes de chegar a ser humilde, a ser diligente, a ser amoroso. E o que é que falta mesmo para poder estar alcançando? E é importante pensar que todo estudo ele deve promover este movimento em nós para que, de fato, possamos estar chegando à proximidade de ser aquilo que se almeja, inclusive para atingirmos a plenitude. E aí vamos dizer que nesta obra, o Dr. Bezerra de Menezes, ele conduz um trabalho, eu gosto de expressar, de trazer a expressão um trabalho cirúrgico, porque toda cirurgia ela é sempre algo muito delicado, porque vai mexer em estruturas do nosso corpo.
E o doutor Bezerra de Menezes, ele vai conduzir este trabalho para que estes grilhões, para que estas amarras, elas sejam de fato partidas e as dores elas sejam libertadas. O doutor Bezerra de Menezes ele vai se vincular à Sociedade Espírita São Francisco de Assis, que é localizada no Rio de Janeiro, exatamente porque mais adiante os pais de Esther participarão das reuniões mediúnicas, que faz parte do processo que foi estabelecido. Então, como eles residem lá, o doutor Bezerra de Menezes se vincula a esta sociedade espírita, porque será através das reuniões mediúnicas onde o obsessor de Esté ele será atraído e se dará todo o processo da desobsessão. Então, esse vínculo do Dr. Bezerra de Menezes com a instituição espírita já destaca o cuidado que este venerando espírito ele tem com cada caso que vai estar acompanhando. É importante também nós destacarmos que o Dr. Bezerra de Menezes ele não acolhe somente a Esther. Ele vai acolher os seus pais, mas ele estende este acolhimento para o que está obsidiando, que é o espírito desencarnado. Podemos imaginar o sofrimento desses pais diante daquilo que aconteceu. Primeiro, a agressão numa festa, depois, a internação com o diagnóstico de esquizofrenia. E, passado um tempo, o pai ele precisou ser afastado da visita ao hospital, porque na presença do pai, Esther ficava mais agitada. Podemos imaginar a dor de um pai diante dessa situação, sua filha única, tudo quanto ele passou naquela festa e ficar impedido de visitá-la, porque a sua presença ocasionava todo este descontrole emocional, porque nós sabemos que o obsessor ele tinha vinculação com Esther e com o pai. Então, algumas reuniões mediúnicas acontecem no desenrolar da narrativa e este espírito que obsidiava, ele é trazido ao processo de comunicação. É claro que o Dr. Bezerra de Menezes, ele tinha o conhecimento de toda a história e a sua atuação é destacada, é muito discreta, e ele está a todo instante trazendo informações que vão servir de parâmetro para todos aqueles que fazem parte do trabalho e que vai reconhecer a importância do que desenvolve dentro daquela reunião. Mas Dr. Bezerra de Menezes também queria alcançar o pai de Esther, para que ele despertasse a consciência para algo que ele havia feito e que ainda era possível em vida reverter e estar colaborando para desatar aquelas amarras, né? Pensando nessa extensão do afeto de Dr. Bezerra àquele que estava adoecido, que era o espírito que obsidiava. Aqueles que estão envolvidos no processo da obsessão, é importante destacar que outros espíritos eles se aproveitam deste espaço, como no capítulo que destaca o hospital. No quarto que Esté estava colocada, tinha mais 3 pessoas, e quando o Dr. Bezerra faz a visita com a equipe,
Ele vai apontando cada um daqueles casos, mas ele mostra a presença de espíritos não necessariamente vinculados à situação de cada uma, mas que, por sintonia, eles se aproximavam para poder estar também perturbando o ambiente. Daí nós nos recordamos que nesta obra tem um momento que Manuel Filomeno de Miranda vai estar destacando que não se pode amar a Deus sem amar ao seu próximo, sem esta abnegação ao próximo. Então, quando nós temos qualquer esforço para ajudar a algum encarnado que está passando por um processo de obsessão, este trabalho ele não logrará o êxito que nós desejamos se nós também não tivermos a compaixão para aquele que é o obsessor, que é um espírito que é sofredor e que está adoecido. É interessante nós estarmos apontando esse destaque exatamente porque nós sempre temos o olhar para a pessoa que está próxima a nós ou que é trazida para os trabalhos na casa espírita, que passa pelo processo de obsessão, mas não temos aquele foco que deveríamos ter para o obsessor, que traz aquela carga de ódio, um ódio que vai ficar durante muito tempo merecendo a atenção para poder diminuir esta carga que vai sendo impregnada naquele que ele obsedia. E o que nós vemos na obra, mesmo com este espírito que obsidiava, que é levado ao processo da comunicação, que ele fica em sono, que ele se afasta temporariamente de Esté. Isso não necessariamente é o resultado final, porque tem todos aqueles que se aproximam e esta carga deletéria, aos poucos, ela vai se desfazendo na presença daquele que ali se encontra. No caso, ela que estava no hospital. E aí o doutor Bezerra de Menezes vem falar deste lugar do espírito que é desventurado, que todos nós também estamos nesta posição, estivemos talvez no passado nessa posição, e alguns que ainda não despertaram para a necessidade de mudança que se faz necessária e se coloca como uma porta aberta para que no futuro também possa estar nesta vinculação. Filomeno também vem estar destacando nesta obra o quanto é preciso do investimento, inclusive o próprio Bezerra de Menezes vai falando da equipe de trabalho, é um assunto que será trabalhado no próximo encontro, mas faz o destaque, porque ele próprio, Filomeno, relata que, enquanto encarnado, atendeu muitos subjugados, muitos obsessos, e tinha algo que era a paciência, que era o cuidado, não tinha o julgamento, e tinha a percepção exatamente daquele que estava a trazer o sofrimento, a dor, não somente para o obsidiado, mas para todo o contexto ao qual aquele obsidiado estava inserido. E aí vem o destaque da necessidade de despertamento, que quando todo um trabalho inicia, não somente o obsidiado tem o despertar, mas o próprio obsessor também tem esse momento que vai se dando aos poucos. E os resultados, os benefícios imediatos que se apresenta
o despertamento para as responsabilidades do espírito, o amor desinteressado, o perdão indistinto e o desejo da reparação. Então, tudo isso nós vamos percebendo ao longo da obra e que é necessário reforçar para cada um de nós que integramos um grupo de trabalho, o quanto é necessário nós termos este preparo, porque a equipe que vai atuar, ela tem um papel importante para o êxito do trabalho. Se não estamos preparados, é claro que tem todo um trabalho que é pensado pelo grupo espiritual, que coordena para atuar caso nós, integrantes encarnados, não estejamos nas condições que precisaríamos estar diante do trabalho. E é isso que a obra vem também sinalizando para nós. É importante, para poder caminharmos para a finalização desta primeira parte, deixando para que Marcelo possa seguir, o quanto o amor e o perdão ele é necessário dentro do contexto do encarnado com o desencarnado. E eu gostaria, de fato, de estar finalizando essa apresentação da obra, trazendo algo que me chamou bastante atenção na releitura dela, quando, na primeira comunicação do obsessor, ele estava se colocando naquela posição de que tinha se afastado temporariamente da sua vítima, e quando ele estava escutando alguém que falava, ele disse: "Quem me interrompe? Que tipo de cilada é essa?" E o que o dialogador diz? Essa é a cilada do amor. Então, o amor é, de fato, essa mola propulsora que vai ajudar a desatar essas algemas que sabemos muitas são fortalecidas por anos a fio, deste ódio que se armazena, daquele que não consegue tomar a posição de perdoar. Então, eu passo para Marcelo, que vai trazer este outro lado da obra, da desobsessão, que é justamente o amor e o perdão, indispensáveis para que esses grilhões sejam partidos. Obrigada, Tânia, pelas suas valorosas contribuições. Agora, sem mais delongas, nós passamos para o Marcelo dar a sua contribuição. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez, a palavra está contigo. Muito obrigado, Gisele, nossa carinhosa Gi, e a nossa querida Tânia, que trouxe eu não vou dizer nem uma síntese, porque ela foi tão feliz passeando por esta obra, indicando alguns capítulos, pontuando algumas partes do livro, que eu fiquei realmente impressionado com o seu poder de síntese, querida Tânia. E eu começaria nas minhas reflexões a respeito de toda esta obra que vai, mais uma vez, nos convidar a reflexões muito íntimas, porque, como a Tânia trouxe, o foco gera em torno de uma família, a família Santa Maria. Olha, até o sobrenome é santo. Santa Maria, Mãe de Jesus. Mãe de Jesus é por minha conta, nesta complementação do sobrenome da família, que não era espírita, tinha as suas simpatias, mas saliento aqui que, uma vez que todos nós somos estudantes do Consolador Prometido, maior responsabilidade nós temos de nos comportarmos, de nos esforçarmos para que este passado que todos temos não aflore de maneira tão violenta. Eu traria, talvez, uma brevíssima passagem da psicografia do nosso Divaldo,
quando recebe um espírito de nome Marcelo Ribeiro. E Marcelo Ribeiro, espírito, nos traz que não somos outros espíritos, somos os dilapidadores da paz alheia envergando roupagens novas, somos os algozes do passado, travestidos de vítima no presente. Somos os inquietadores, agora inquietados. E ele segue na sua fala, através do nosso Divaldo, somos os semeadores da discórdia, colhendo agora os cardos, pomicultores da usura, muitas vezes nas mãos da necessidade. O amor, sem dúvida, o perdão, são, sem dúvida, tão necessários, principalmente nestes dias atuais. E se nós pudéssemos, talvez, trazer alguns recursos para que toda esta dinâmica que se dá nos processos obsessivos, nós nunca esqueçamos, como está ali bem na obra também, nesta mesma obra, quando Manuel Filomeno de Miranda nos diz que o problema da obsessão espiritual, o paciente é também o agente da sua própria cura. E se nós pudéssemos aqui, numa espécie de receituário, trazer alguns pontos, alguns pontos para que pudéssemos seguir, talvez coisas que nos olvidemos, talvez tenhamos de memória ainda no âmbito intelectivo, mas não no campo do sentimento, a profunda necessidade da prece. E como nós vamos vendo ali, e Manuel Filomeno de Miranda fez questão de trazer algumas passagens da codificação, mostrando quão importante é a codificação espírita, tão negligenciada, porque obras novas acontecem, vão surgir, vão vir, mas que nós não nos olvidemos da base do edifício, que é a codificação kardeciana. E lá no livro da Gênese, no capítulo 14, quando vai falar dos fluidos, eles nos dizem, Kardec nos traz que em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe a criatura para demover os propósitos maléficos do obsessor. Ali está ali no item que eu não me recordo, mas é o capítulo 14 do livro A Gênese de Kardec. E aí uma eterna vigilância para que esta oração, o vigiai e orai, como Jesus nos propõe, possa verdadeiramente surtir efeito, buscando o nosso próprio autoconhecimento e praticando o bem sem limite, na medida das nossas possibilidades. No Evangelho segundo o Espiritismo tem algo que muito me toca, acredito que a todos nós, um dos capítulos mais bonitos e talvez mais difíceis de se pôr em prática, que é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, como está ali no capítulo, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Nunca nos esqueçamos disso, porque a cada um de nós, esta casa espiritual que nós, no nosso corpo, que nós nos situamos, sem dúvida, deve haver, sem dúvida, melhor dizendo, um esforço constante para que a gente possa vibratoriamente, para que possamos vibratoriamente nos posicionarmos de uma forma mais ajustada e adequada no mundo espiritual. Kardec segue com muitas perguntas, porque o tópico da obsessão, como o nosso Manuel Filomeno de Miranda nos traz, vai remontar à obra kardeciana. E há perguntas muito específicas no Livro dos Espíritos. Lógico que o Livro dos Médiuns, que é a segunda obra, vai nos trazer uma série de informações importantes, mas nas várias perguntas que Kardec formula, mais particularmente na pergunta 465, ele pergunta com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal.
para que nós soframos como eles sofrem. Vemos que há sofrimento no obsessor, como há sofrimento do obsediado. E aí Kardec vai e segue. Mas será que isso diminui os sofrimentos destes espíritos? Não. Mas fazem-no muitas vezes por inveja, por vingança, por ódio. E eles têm estes movimentos porque ainda são muito característicos do tipo de conduta emocional que todos nós possuímos, seja no âmbito desencarnado, seja no âmbito encarnado. E uma pergunta que é frequentemente trazida nos grupos de estudos, principalmente dos novatos, é a 466, 466. Por que Deus, então, permite que os espíritos maus nos obsediem, tem algum tipo de influência sobre nós? É mais ou menos assim. Por que Deus permite que isso aconteça? E os espíritos respondem a Kardec: os espíritos imperfeitos, estes que estão neste processo de obsessão conosco, são instrumentos próprios a pôr em prova a nossa fé, a nossa constância na prática do bem. Como espírito, como somos todos convidados a um progresso constante, nós vamos também ser submetidos a estas provas, para que, apesar delas, possamos alcançar um estado de plenitude. A nossa missão, vou colocar nesta missão, talvez não missão, a nossa tarefa íntima consiste em nos reposicionarmos no caminho do bem. E aí esta pergunta é muito larga, eu não me recordo de todos os detalhes, mas ela nos traz poderosas informações para que nós nos ubiquemos, nos posicionemos de uma forma um pouco melhor. Segue, então, Kardec, na 472, os espíritos que procuram nos atrair para o mal, eles se limitam e aproveitam as circunstâncias que nós estamos encontrados, ou seja, numa situação que estamos ali vivendo, ou será que eles podem criar outras situações? E os espíritos respondem que é verdade, eles aproveitam as circunstâncias ocorrentes, ou seja, o contexto que nós estamos vivendo, mas também costumam criá-las, impedindo para que a gente avance mais ainda. Veja, com esta capacidade limitada que os obsessores têm, criando todo tipo de impedimento, modificando aqui, quando não conseguem nos alcançar, vão ali, de repente, tentar bater na porta de alguém ligado a gente e que temos muito afeto, ou que talvez vai causar algum tipo de influência na gente. Tudo isso nós percebemos. Paulo de Tarso sabia que havia uma multidão, uma nuvem que o seguia, que o observava, nuvem invisível de espíritos, para terem absoluta certeza de que aquele homem que um dia foi Saulo, hoje é o Paulo, que consegue disseminar os pensamentos cristãos com a beleza com que ele nos fez chegar aos dias atuais, estas páginas belas que estão no Novo Testamento e em muitas cartas, e que Kardec, trazendo a doutrina espírita e as obras complementares, nos trazem a beleza de todas estas passagens que este homem chamado Paulo viveu, sofrendo também as circunstâncias das provações mais diversas. Mas, em qualquer caso de obsessão, como muito bem está ali pontuado por Manuel Filomeno de Miranda, a matriz está no obsidiado, ou seja, em nós mesmos. A origem está no nosso comportamento moral, na nossa vida mental, que, sem dúvida, reflete o que fomos. O que fomos no passado. Muito importante. Será que nós podemos, talvez, então, neutralizar a influência dos espíritos? É uma pergunta 469 que eu trouxe aqui, não lembrava dela. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos?
E os espíritos respondem a Kardec: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Belíssima a resposta, e nos convidando aos pensamentos mais profundos a respeito disso. Muito interessante. Existem em nosso meio espírita, pessoas que lidam também com as questões relacionadas à obsessão. E muitos, talvez ainda novatos, gostariam que este processo de desobsessão fosse feito de uma forma um pouco mais agressiva, mais contumaz. E aí muitas práticas que não vem ao caso agora citarmos, tentando arrancar os espíritos à força dos obsidiados. Isto não acontece desta forma. Ninguém vai conseguir resolver um drama de séculos num processo ATACAP. Será verdadeiramente uma modificação íntima, moral, que vai, sem dúvida, não só criar um nível vibratório diferenciado do que tínhamos, como, ao seu tempo, sensibilizar o espírito que hoje nos obsedia para que ele possa mudar de padrão, porque nós o convencemos de que já não somos mais aqueles do passado. A obra de Sueli Caldas Schubert, que traz no livro Obsessão, Desobsessão, uma obra-prima que nos traz aí uma série de informações. E eu separei algumas partes que eu vou dividir com vocês. Sueli fala o seguinte, estou lendo aqui: esclarecer o paciente é fazê-lo sentir, o paciente no caso do obsidiado, e do espírito também, esclarecer o que obsedia. Esclarecer o paciente é fazê-lo sentir quanto é essencial a sua participação no tratamento. É orientá-lo, dando-lhe uma visão gradativa, cuidadosa, do que representa em sua existência aquele que é considerado o obsessor. É levantar-lhe as esperanças, se estiver deprimido. É transmitir-lhe a certeza de que existem dentro dele recursos imensos que precisam ser acionados pela vontade firme. Veja como a vontade é importante, daquele que sofre o processo obsessivo, para que venham eclodir, revelando-lhe facetas da própria personalidade, até então desconhecidas dele mesmo. Sueli completa neste parágrafo: é, enfim, ir aos poucos conscientizando-o das responsabilidades assumidas no passado e que agora são cobradas através do irmão infeliz que se erigiu em juiz, cobrador ou vingador. Ela segue no capítulo 9, na segunda parte dessa obra, Obsessão e Desobsessão, a nossa Sueli. O obsidiado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a autodesobsessão. O Espiritismo não pode fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo. Veja, então, que estas técnicas de arranca o espírito, manda ele para o espaço, tem cada coisa tão louca por aí, que realmente não encaixa. Tudo isso precisa ser muito bem estudado. Repetindo o que a Sueli nos fala, o obsidiado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a autodesobsessão. E o Espiritismo não pode fazer o que ele não fizer por si mesmo. E várias anotações que a nossa Sueli nos traz. Na obra Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 18, tem um pedaço que eu cito em muitas falas das nossas palestras, porque isso nos toca muito grande. Aí, no caso, o autor espiritual André Luiz, ele vai falar sobre a evolução do amor, que é importante que reconheçamos que à medida que vão se dilatando os nossos sentimentos, a nossa emoção, nós vamos nos afastando desta animalidade, este espírito beligerante que ainda nos caracteriza, para, nas palavras de André Luiz,
para a integração com a humanidade. E aí o amor vai assumir dimensões inimagináveis. E ele, num determinado trecho desse capítulo 18, que ele vai falar que há aqueles que já aprenderam a amar com Deus e, por isso, se verticalizam na virtude. Que a grande maioria de nós ainda está na horizontalidade, ansiando ser amar a qualquer custo, a qualquer preço. Aí as paixões acabam se assenhorando de nós, o conteúdo vibratório, a mudança da nossa psicosfera modifica-se, e os nossos inimigos do passado, porque por nossa vez fomos os seus inimigos do passado, nos reconhecem com esta carteira de identidade à prova de bala, porque não adianta nos escondermos, porque estaríamos nos escondendo de nós mesmos, do que fomos. E é por isso que, voltando ao nosso Marcelo Ribeiro, ele nos pede, ele replica, ele fala, ele ora ao Senhor da vida, a nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo: ajuda-nos a amar, embora a aflição que ainda nos sentimos objeto, ensina-nos a servir, apesar dos desencantos que todos nós acumulamos. Oferece-nos, Senhor, e bons espíritos, inspiração para as nossas atividades no dia a dia, mesmo em face do cansaço ou do desespero que ainda nos esmagam. Doa-nos, Mestre, a alegria, conquanto as chuvas de fel, de obstáculos, de tormentos que todos nós ainda enfrentemos. E ele vai completa, falando, como eu havia mencionado lá no começo, não somos outros espíritos, somos os mesmos de ontem. Cabe a cada um de nós a sublime tarefa, porque é sublime, nos redescobrirmos como verdadeiros filhos de Deus e um dia repetirmos as palavras que o nosso querido Francisco, há mais de 800 anos, falou em alto e bom som, em bom tom: onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Estas eram as nossas considerações. Não percam os estudos, porque essa turminha que está aí é muito boa, com conhecimento, com algumas elucidações, e não deixem de estudar a codificação kardeciana, porque ali vamos encontrar o mapa da mina para que um dia nos libertemos de uma vez destes grilhões que ainda nos mantêm aferrolhados ao passado de todos nós. Muita paz. Marcelo sempre nos emocionando os sentimentos, sempre nos tocando o coração com as suas palavras, evocando o nosso querido Pai Francisco. É impossível nós não sentirmos a vibração e a presença dos amigos espirituais que nos presenteiam com as suas bênçãos quando nós nos reunimos em nome de Jesus para estudarmos. E conforme a Tânia também muito bem lembrou e o Marcelo reforçou, que nós possamos estudar a codificação que Allan Kardec nos deu de presente com seu esforço, a sua dedicação, e valorizar essas obras complementares, especialmente essas do benfeitor Filomeno de Miranda, porque Kardec não teve tempo de nos trazer tudo, né? Foi muito breve o seu período aqui na Terra, e enquanto descobriu a doutrina espírita e codificou. Então, esses espíritos vêm nos acrescentar ainda mais com exemplos de casos reais aquilo que Kardec nos legou na codificação. Então, mais uma vez, agradecemos a todos pela companhia, pela presença, desejamos votos de muita paz e até o próximo encontro.